Quer saber o que é o mau colesterol e o bom colesterol? Você está na aula certa. Me acompanha. Filhotes, eu me chamo Renaque Almeida, esse é o nosso canal de Biologia para o Ensino Médio e preparo para a sua graduação. E a gente vai falar sobre colesterol. Vou falar sobre conceito, estrutura, como ele é produzido, quais os benefícios dele para o organismo e como ele é transportado. Tá preparado? Vamos começar. Muito bem, gente. Para começar a falar de colesterol, primeiro vamos olhar a estrutura da molécula, que é esta. Tá? Então olha o que eu botei para vocês. Ó. O colesterol é um álcool, tá? É um monoálcool, porque apresenta uma hidroxila bem aqui, ó. Inclusive, filho, essa extremidade que tem a hidroxila é a estrutura polar do colesterol. Mas se você pegar essas cadeias aqui, ó, mais essa cadeia aberta bem aqui, juntas formam a região apolar. Então olha que legal, colesterol tem uma estrutura polar e apolar. Por isso que nós classificamos essa molécula como anfipático, olha como escreve. Ou também escreve anfifílico, tá? Toda molécula que tem uma parte polar e uma região apolar. Ok? Outra coisa legal, filho, a maioria dos autores classifica o colesterol como um lipídio, porque a maior parte dele é apolar, não dissolve em água, tá? E do tipo esteroide. Inclusive, dá uma olhadinha, tem uma aula aqui na nossa playlist de bioquímica que eu falo de lipídios simples, tá? O colesterol não é um lipídio simples, é um lipídio esteroide, porque ele apresenta esses anéis aqui, ó, na sua molécula. Esteroide. Inclusive, todo derivado do colesterol também são esteroides, que eu vou citar daqui a pouquinho para vocês. Tudo bem? Outra coisa para você tomar nota é a origem do colesterol, tá? A maior parte do colesterol que nós temos no corpo é produzido pelo próprio corpo no fígado. Aproximadamente 75% de todo o colesterol, tá? E uma segunda parte dele é obtida através da alimentação. E tem que ser alimentos de origem animal, tá? Alimentos de origem animal. É por isso que o médico pede para você ter cuidado com o que você faz no seu cotidiano. Por exemplo, as pessoas que são sedentárias, né? Que não incorporam nenhum tipo de movimento, ou que fumam, ou que bebem bastante, acabam aumentando a própria produção de colesterol. E isso é perigoso para a saúde, como a gente vai ver ainda agora durante a aula, tá? Acompanha comigo que vai ter muita coisa interessante ainda ao longo desse vídeo. Muito bem, gente. Agora eu vou ensinar as funções do colesterol no organismo, tá? Primeiro, tira um print dessa tela para mim. Fechado? Vamos lá então. Bom, fica ligado, tá? Primeira função do colesterol muito cobrada em prova é que ele participa da composição da nossa membrana plasmática. Vamos lembrar, filho, a membrana plasmática, ela tem fosfolipídios e tem proteína atravessada, tá? Então, o colesterol ficaria localizado mais ou menos nessas regiões bem aqui, ó, facilitando a movimentação dos fosfolipídios. Mas olha, tem que deixar uma coisa bem clara. Só tem colesterol se a membrana plasmática for de célula animal. Não tem colesterol em células vegetais. Fechado isso? Segundo, vamos lá. Ele também faz parte na composição da bainha de mielina. Para quem esqueceu, é assim, ó, nós temos neurônios, tá? E tem uma célula chamada glia, e na membrana dessa célula glia, tá? Você vai ter colesterol e o lipídio mielina. E aí, com a membrana dessa glia, ela vai envolver parte do axônio do neurônio. Ó. A vantagem da bainha de mielina, filho, é que ela torna o impulso saltatório. Vai ser assim, ó. Ao invés do impulso nervoso passar por todo o axônio, ele vai dar saltos, ó, por onde não tem a bainha de mielina. Então, a bainha de mielina tornou o impulso saltatório, tornou o impulso muito mais veloz, e isso favorece o sistema nervoso. Fechou? Tem colesterol lá também. Terceiro, colesterol é precursor dos sais biliares, tá? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho que o HDL transporta colesterol para o fígado. E uma das finalidades do colesterol é ser utilizado para a produção de sais biliares que vão formar a bile. E para que serve a bile, filho? Ela faz emulsificação de gordura. Quando você come gordura, ela vem em pacotes grandes, né?
e a bile vai fragmentar esses pacotes de gordura para que depois a gordura possa ser digerida. Fechou? Quarto, ele é um precursor também da vitamina D e da vitamina E, tá? Inclusive, essa vitamina D, ó, ela em grande parte é produzida pelo corpo, mas ela vai ter que ser ativada quando eu pego banho de sol, lembra? De energia solar. Aqui na aula de bioquímica também tem um videozinho específico para a vitamina D, assista, que é muito legal, tá? Quinto, vamos lá. O colesterol também é precursor de hormônios, tá? Eu separei dois para vocês, ó. Primeiro, os hormônios sexuais. Ele é precursor da testosterona, que é o hormônio sexual masculino, tá? Do estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, e progesterona, que também é hormônio sexual feminino. Tá bom, filho? Então, esses três hormônios aqui são lipídios esteroides, porque derivam do colesterol. Outro grupo que eu separei são os hormônios das adrenais. Adrenal também é chamada de suprarrenal. É aquela glândulazinha que fica em cima dos rins, tá? E essa glândula produz aldosterona e cortisol. Esses dois hormônios também são derivados do colesterol. Muito bem, gente. Agora vamos falar sobre o transporte do colesterol no organismo. Lembra que eu te falei que o colesterol tem uma parte polar, que é aquela extremidade com hidroxila, né? E a maior parte dele é apolar. Como ele é apolar, ele é insolúvel em água. Então pensa assim, filho. Para o colesterol ser transportado no meu corpo, ele tem que ser carregado por alguém. Quem transporta o colesterol são as lipoproteínas. Então vamos lá. O que é uma lipoproteína? É uma molécula grande, tá? Formada por três partes. Ela tem proteínas, tem o colesterol que está sendo transportado e também tem outros lipídios, que podem ser triglicerídeos ou podem ser fosfoglicerídeos. Então, a união das proteínas mais o colesterol mais outros lipídios formam as lipoproteínas. E é assim que o colesterol é transportado no plasma sanguíneo, no sangue. Tá? Eu separei para vocês conhecerem as 5 lipoproteínas mais importantes. Então dá uma olhadinha para cá. Primeiro eu separei por tamanho, tá? Eu botei aqui as duas maiores e aqui as duas menores, tá? As duas maiores quase não aparecem em vestibular, filho. São os quilomicrons e o VLDL, tá? O quilomicron é bem grandão mesmo, tá? Ele é produzido no intestino. E esse quilomicron, ele fica suspenso no plasma. Então ele deixa o plasma com uma característica mais leitosa. A gente fala que ele turva o sangue. Tanto que se você deixar o plasma sanguíneo parado, você vê que ele fica com um aspecto mais leitoso na parte superior, é esse quilomicron. Tá bom? É um tipo de lipoproteína. Outra lipoproteína que é grande, mas é um pouco menor que os quilomicrons, é esse VLDL. Ok? Ele é grande, mas um pouquinho menor que o quilomicron. Tá? Ele também dá um aspecto leitoso para o plasma sanguíneo, turva o sangue. Tá? E ele tem uma função de ficar levando, né, encaminhando o colesterol para tecidos periféricos. Tudo bem? Tá. Agora, os que interessam para a prova mesmo são esses dois. Essas duas lipoproteínas agora são menores, tá? Uma se chama LDL e a outra HDL. Esse LDL é porque está em inglês, filho, tá? Seria Low Density Lipoproteína, ou seja, é uma lipoproteína de baixa densidade. Tudo bem? Eles são pequenos. Então esse aqui não turva o sangue. Não turva o sangue, tá? Ele tem 25% de proteína na composição dele. 30% são esses outros lipídios. E 45% é colesterol. Ele transporta muito colesterol. E esse cara aqui é conhecido como o mau colesterol. É esse aqui. Por quê, filho? O LDL, ele transporta colesterol para os tecidos. Chegando nos tecidos, o lipídio é utilizado e o colesterol é descartado para a corrente sanguínea. E quando esse colesterol é descartado para a corrente sanguínea, ele sofre oxidação, se prende na parede do vaso e vai obstruindo os vasos sanguíneos. A gente chama isso de placa de ateroma, que eu vou já desenhar para vocês. Então, de novo, o LDL transporta colesterol para os tecidos,
Chegando nos tecidos, o lipídio é utilizado, o colesterol é descartado para a corrente sanguínea. Na corrente, ele oxida e acaba se depositando na parede do vaso, tá? Entupindo, obstruindo os vasos sanguíneos. Por isso que é saudável que a gente diminua a taxa de LDL. Esse é o mau colesterol. E o HDL é o chamado bom colesterol, tá? Esse H é de high density. Seria ele a lipoproteína de alta densidade. Ele tem densidade maior do que o LDL, tá? Só que ele também é pequeno, ele também não turva o sangue, tá? E ele tem densidade maior que o LDL. Então vamos lá. Ele tem 50% de proteína e apenas 20% de colesterol. Olha como mudou. E tem 30% de outros lipídios. Por que que o HDL é conhecido como bom colesterol? Atenção e anotem para mim. O HDL é quem transporta colesterol dos tecidos para o fígado. E quando chega lá no fígado, filho, esse colesterol ou ele vai ser descartado ou ele vai ser reutilizado para alguma coisa boa para o organismo. Então, como ele fica coletando colesterol e levando para o fígado para reciclar ou para eliminar, ele é conhecido como bom colesterol. Para você ter uma ideia, o HDL transporta até o LDL que está excessivo. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente tenha um aumento no HDL no organismo e uma redução na taxa de LDL, tá? Esse é o mau colesterol, esse aqui é o bom colesterol. Vem comigo. Muito bem, gente. Agora vamos aprender a diferença entre dois termos que são parecidos. Ó, vamos aprender o que é a aterosclerose e o que é a arteriosclerose, tá? Primeiro eu quero agradecer logo a presença de quem está aqui assistindo o vídeo, né? Até esse momento, que legal. Tomara que vocês estejam aproveitando tanto quando eu estou gostando de fazer o vídeo, tá? Não esquece de dar o like no vídeo, compartilhar e te inscreve no canal, tá? A gente tem vídeo novo toda semana, tá bom? Vamos lá. Bora começar com a aterosclerose. Bom, esse problema acontece quando eu tenho deposição da placa de ateroma no vaso. Então vamos lá. Lembra que eu te falei? Essa placa de ateroma é a deposição de gordura e de colesterol, tá? Que é transportado pelo LDL, ó, na parede do vaso. E aí o que acontece, filho? Conforme se acumula essa placa de gordura, né, de colesterol, diminui a passagem de sangue, ó. Então nessa região a pressão aumenta muito e esse vaso pode vir a se romper devido ao aumento de pressão, tá? Não tem nada a ver com este problema, chamado arteriosclerose. Ó, a arteriosclerose é um processo de envelhecimento do vaso. Não tem a ver com acúmulo de gordura. Quando o vaso vai envelhecendo, a parede do vaso vai perdendo a elasticidade e a parede do vaso vai ficando mais espessa. E aí imagine que eu tinha um vaso assim, ó, a passagem de sangue era por aqui, e aí quando o vaso ficou mais espesso, eu tenho uma redução na bitola, e aí eu tenho menos espaço para o sangue passar. Aí o que acontece nesse vaso? A pressão aumenta, né? E esse aumento de pressão pode levar a uma ruptura do vaso. Então, falou em acúmulo de gordura no vaso, é aterosclerose. Falou em processo de envelhecimento do vaso, é arteriosclerose. Deu para entender? E aí, gente, entendeu direitinho? Espero que vocês tenham adorado essa aula, porque eu gostei muito de fazer para vocês. Não esquece de dar o like, compartilhar com seus amigos, que isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo, tá? E te inscreve e ativa o sininho, que semanalmente temos aula. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar acompanhando com a gente. Um beijo!